boa tarde. São 13 horas e 35 minutos. Hoje é o episódio piloto do Moema-se, o primeiro podcast do Moema Távora, o Moema da comunidade do Pirambu e também de Fortaleza e, quiçá, do mundo. Hoje nós vamos entrevistar a professora, diretora da escola Moema Távora, a professora Fabiola Moreira. Professora Fabiola Moreira, seja bem-vinda. Queria perguntar para a senhora por que o seu nome é Fabiola? Obrigada, Marcelo. Boa tarde. É um prazer estar participando desse projeto inovador, que é o podcast do Moema Távora, né? Porque meu nome é Fabiola. Uma tia-avó minha pediu para que meu pai colocasse meu nome Fabiola, porque ela tinha assistido a uma reportagem e na reportagem falava de uma rainha na Bélgica que tinha este nome. E eles gostaram e por isso eu nasci e recebi este nome, Fabiola. Muito bom saber. Eu nunca nem desconfiei que tinha uma Fabiola, princesa ou rainha da Bélgica. Professora, por favor, diga o seu currículo para a gente. Pois bem, eu sou professora das redes públicas do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. Sou graduada em Filosofia pela Universidade Estadual de Ceará. Sou especialista em gestão escolar. Sou especialista em psicopedagogia. Sou especialista em ensino de filosofia. E também sou mestre em ensino de filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Estou no estado há 20 anos e desses 20 anos, 15 anos eu trabalho com gestão. Inicialmente fui superintendente escolar e de 2013 até hoje eu venho trabalhando como diretora. Já fui diretora em escola municipal aqui em Fortaleza, depois diretora de um SEJA, o SEJA da Caucaia, que pertence à CRED 1, e agora estou aqui na Escola Moema Távora, Cefol 1, esse é o meu terceiro ano na gestão, aqui nesta escola. E é um prazer para mim ter a profissão que tenho e desenvolver o trabalho que desenvolvo. Gosto bastante de gestão. Também acompanho a rede de gestores do Instituto Unibanco, que é uma rede onde a gente tem vários gestores de vários estados do país, e o objetivo desses encontros é para que a gente possa compartilhar as nossas práticas e pensar também aí em estratégias de gestão. Quando a senhora entrou na faculdade, a senhora já queria gestão ou só depois que entrou no estado e na prefeitura pensou, não, eu posso ser uma gestora? Não, quando eu entrei na faculdade, eu saí do ensino médio e fui para a faculdade. Inclusive o curso que eu fiz, a escolha é porque eu não tinha estudado filosofia no ensino médio. E a partir dos conhecimentos que eu fui adquirindo, eu fui percebendo que eu ia ser professora. Ainda pensei assim, será que é isso mesmo que eu quero? Mas aí eu pensando na minha história de vida, na minha família tem muitos professores, né? Eu fui alfabetizada pela uma tia que era professora. E minha avó não era professora, mas era merendeira de uma escola pública e minha mãe era funcionária da mesma escola. Então, assim, durante toda a minha vida, se eu analisar, desde pequena eu frequentei escolas, não só como estudante, mas também acompanhando familiares à escola. E comecei, né, a dar aula, primeiro em escola particular, os primeiros anos, e depois fui para a escola pública e em seguida fui aprovada no concurso, enfim. E de lá para cá eu me descobri na educação, né, como realmente, assim, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu creio que eu nasci para ser professora. A ideia da gestão, ela começou com uma seleção feita em 2007 para a superintendência escolar na CRED 1. E para minha surpresa eu fui escolhida e eu tive esse primeiro contato com a gestão de uma forma macro, né, onde a gente acompanha um grupo de escolas. E eu gostei muito do trabalho
e dei continuidade a esse trabalho por 6 anos, e aí depois eu já comecei, ao acompanhar a escola, a ter interesse em fazer parte de uma gestão escolar. E eu me candidatei, a primeira vez que eu me candidatei a diretora foi em uma escola aqui em Fortaleza, em que a diretora ela estava se aposentando e eu era a superintendente da escola. E ela me convidou para eu me candidatar. Mas aí a eleição não teve quórum, não deu certo. E no mesmo espaço de tempo surgiu a seleção da prefeitura, que pegou o Banco do Estado de Gestores. E eu me inscrevi para ser diretora na escola do meu bairro, Escola Presidente Kennedy, onde eu não estudei, mas muitos primos, tias, enfim, muita gente da minha família passou por essa escola. É uma escola de bairro, da minha comunidade, do meu bairro. E lá eu passei 6 anos sendo diretora. E lá eu percebi que realmente eu me dou com a gestão, eu gosto da gestão, né? Inclusive, no nosso último encontro, a gente colocou em pauta quais são os desafios no nosso último encontro de gestores que aconteceu essa semana. Quais os desafios da gestão 2025? Os desafios são os mesmos, mas tem uma coisa que não muda. A gente é gestor de gente, né? E eu acho que é disso que eu gosto. Quais as maiores gratificações de ser uma gestora? A gratificação de ser uma gestora é poder fazer uma escola dentro das condições de gestora que atenda aos professores de uma forma onde eles se sintam bem, eles se sintam acolhidos, eles gostem do espaço escolar, porque assim, eu como professora, eu vivenciei umas situações que eu não concordo de gestão, e eu vejo que a profissão professor, ela é muito angustiante, e quando um professor ele se depara com uma gestão que não tem a sensibilidade de compreender esse ofício, eu acho que fica pior. Então, assim, o que me motiva é poder, com o meu trabalho, fazer uma escola que acolha professores, que acolha estudantes, que de fato funcione. Eu acho que essa é a maior gratificação que eu tenho enquanto gestora, é poder fazer a coisa acontecer num microespaço, né? Porque uma escola é só uma escola, mas que bom que dentro desses pequenos espaços a gente consegue fazer aquilo que a gente acredita, que é na educação. Eu acredito muito na educação pública e acredito muito na força que tem uma escola, na força transformadora que tem a escola na vida de uma pessoa. E isso não inclui só os alunos, inclui também os professores. Eu acho que muitas vezes posturas de alguns professores depende muito também de como eles são vistos, de como eles são tratados, de como eles são acolhidos naquela escola que eles fazem parte dela. Ser neta de uma merendeira amplia a visão de ser uma melhor gestora? Sim, claro, porque tudo é gestão, né? E aí, assim, a gestão ela não se dá dentro de uma sala, a gestão ela se dá dentro de uma escola, né? Assim, ser neta de merendeira, para mim é motivo de muito orgulho, porque infelizmente assim no nosso país a gente ainda se depara com as situações de desigualdade muito grande, de insegurança alimentar. E acontece muitas vezes que na vida de muitos dos nossos estudantes, a alimentação que ele tem é na escola, né? O ideal era que a escola não precisasse ter esse papel, mas eu creio que na nossa sociedade ele faz parte. Então, assim, a coisa acontece transformando do portão à cozinha, né? Então, assim, todos esses espaços, eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser
gerenciados, né? Porque todos têm muita importância. Professor tem importância, quem faz a merenda tem importância, quem limpa a escola, quem recebe o aluno. E nós que estamos aqui à frente, na liderança desse processo, a gente está para dar as condições. Tanto que eu tenho essa visão de gestor, não é o gestor que tem que aparecer na escola. Quem tem que aparecer na escola são os professores com seus trabalhos, são os alunos com seus resultados de aprendizagem, são os funcionários satisfeitos trabalhando, enfim, é uma escola inteira funcionando para que a gente consiga de fato desempenhar o nosso papel. E quais são os ônus de ser uma gestora? Eu creio que o ônus maior seja essa satisfação, porque eu percebo que muitos dos meus colegas, eles entendem a gestão como um fardo, eles levam como se estivesse levando um peso nas costas, né? E muitas vezes eles têm esse sentimento de solidão, de desamparo. Eu considero pertinente, mas eu não consegui ainda, em 15 anos de gestão, ter esse sentimento de solidão e de desamparo. Por quê? Porque o meu propósito é vir fazer a escola funcionar. Então, acho que isso para mim é o grande ônus, né? E bônus também. Sim. Qual a contribuição do curso de graduação e também do mestrado em filosofia para a gestão? A contribuição que a filosofia dá, ela dá para a vida, né? Tanto na graduação como na pós-graduação. Eu creio que mesmo na educação básica, que a gente tem desde 2008 aí a felicidade de ter a filosofia como uma disciplina obrigatória. Eu creio que seja uma base muito importante, onde a gente aprimora essa capacidade reflexiva. Eu creio que ela ajuda a gente a ver as coisas, né, a realidade, por uma ótica maior. E eu acredito que essa visão ampliada facilita todos os processos, não só da escola, mas da vida como um todo, né? Quais são os seus filósofos favoritos? Eu gosto muito de filosofia antiga, né? Mas assim, favoritos eu tenho vários. Posso citar o Sócrates, para mim eu creio que seja o meu preferido, né? Dando continuidade aí à filosofia de Sócrates, minha pesquisa no mestrado foi em Platão, né? Trazendo hoje aqui para a contemporaneidade, eu gosto muito do pessoal que trabalha com a filosofia da diferença, gosto muito do Deleuze, né? Gosto também do pessoal do existencialismo, Sartre, Nietzsche. Eu acho que assim, não tem um que eu não goste, não. Tem uns que são mais complexos, né? Muitas vezes vão para uma área que não... Eu gosto muito desse pessoal que trabalha mais com a ética, né? Com a política, com a moral, enfim. Eu curto muito a filosofia antiga e hoje, para a modernidade, eu estou descobrindo aí a filosofia da diferença, porque é muito ampla, é muito tudo, né? Nosso podcast de hoje está acontecendo porque tem o professor Nailson, o nosso Fábio Júnior, o hacker do amor, que está aqui nos possibilitando essa conversa de hoje. Se não fosse ele, hoje não estava começando o nosso podcast. Então, professor Nailson, muito obrigado por sua participação e contribuição aqui na escola. Nailson, ele é filósofo também, né? Então, assim, muito bem-vindo, viu, professor Nailson? Moema só agradece a sua competência, o seu compromisso, né? E eu estou muito satisfeita com a equipe que a gente tem hoje de excelentes professores aqui na escola. O TCC foi sobre o que a senhora fez? A dissertação do mestrado. O TCC fez também? Ou não tinha TCC? Não, eu na graduação eu fiz monografia, foi sobre Platão, o Estado, a República, né? Sim. A República em Platão. E nas especializações também foi monografia. Sim.
na primeira que eu fiz na UESC, que foi em psicopedagogia, eu trabalhei a EJA, né, que eu também gosto muito da educação de jovens e adultos, é uma modalidade que eu destaco como sendo uma das minhas preferidas. Nas outras, ensino de filosofia, foi um trabalho de conclusão de curso, onde a gente apresentou uma proposta de intervenção. E no mestrado, né, como eu falei, a dissertação foi sobre os diálogos socrático-platônicos como metodologia, como uma ferramenta metodológica, né, de aprendizagem. Também na educação de jovens e adultos, porque na época eu estava no SEJA. Como é que o Platão pode ajudar o aluno de um EJA? Como Platão pode ajudar um aluno da EJA? Creio que com seus conhecimentos, com as suas produções, né, com a sua filosofia. Ele pode muito fazer com que o aluno perceba, né, a importância da gente enxergar a realidade como ela é, de frente, como ele narra muito bem no Mito da Caverna, né? Eu creio que a ajuda que a filosofia dá, a gente cita Platão porque muita coisa começou com ele, mas para mim essa obra, A República, e no seu livro 7, A Alegoria da Caverna, narra muito bem esse contato que a gente tem com o mundo, que a gente tem com a realidade, que a gente tem com o conhecimento verdadeiro, que a gente tem com a filosofia. Eu creio que é isso que a escola se propõe, é tirar as pessoas da caverna, fazerem elas perceberem um mundo, não através das ilusões, né, mas de cara, assim, de frente para o sol, né, de acordo com a realidade, como ele realmente é, e não como a gente pensa, imagina que ele seja. Eu acho que essa é a grande contribuição, não só do Platão, mas de toda a filosofia platônica. Fala pra gente de forma resumida o que é a Alegoria da Caverna, para o nosso ouvinte saber. A Alegoria da Caverna é um livro escrito por Platão, onde ele narra o diálogo entre Sócrates e Glauco, porque a filosofia, ela, principalmente a antiga, né, especialmente Platão, eles trabalham muito com diálogos, e eu acredito que o método dialógico seja o método ideal. Tanto que Platão é um filósofo idealista, né? Resumir pra gente o que é a Alegoria da Caverna, como é que ela acontece? A Alegoria da Caverna, como o próprio nome diz, é uma história alegórica, onde através desse diálogo entre Sócrates e Glauco, Platão ele faz essa narração, né, onde lá dentro existem prisioneiros dentro da caverna, acorrentados, com as cabeças imóveis, de costas para a entrada, né, para a luz de fora, onde eles enxergam o mundo através das sombras que são projetadas por conta da luz que vem lá do alto. E aí um dos prisioneiros decide se libertar e sobe a rampa escarpada, eu me lembro do termo, né, lá no livro 7, e lá ele tem um choque de realidade, assim, de visão. A visão dele, ela é fechada. É como se a gente estivesse num quarto escuro e alguém acendesse a luz. Logo a gente vai fechar os olhos, porque a gente se adapta à visão no escuro. E aí esse prisioneiro, ele tem esse choque, porque ele passa a ver as coisas de cara, né, como elas realmente são. E ele percebe que aquilo que ele via antes, lá na caverna, eram sombras, eram aparências, eram ilusões. E que essas sombras, essas aparências, essas ilusões não correspondiam à realidade. E aí ele passou por um processo de adaptação, ele começava a ver as coisas refletidas, né? E aí quando ele volta para a caverna, que ele vai contar aos prisioneiros que aquilo que eles enxergam não é a realidade lá fora, ele é motivo de descrença, né? E é exatamente essa narrativa aí que a gente percebe nas pessoas que se adaptam às ilusões, né? E quando
percebem que a realidade não corresponde àquilo, tem esse choque, né? Mas é um choque necessário, é uma forma de aquisição de conhecimento da realidade. Então, para mim, assim, esse texto, ele narra o contato com o conhecimento, o primeiro contato com o conhecimento, é a descoberta do mundo, né? É o que a gente chama de filosofia, é o abandono das crenças, dos mitos, das lendas para a razão, né? Que é a nossa verdadeira essência. Conhecer dói? Bastante. Por quê? Por conta do prisioneiro que eu acabei de falar, né? Dói, é uma dor, mas que passa e depois você vê que é muito melhor a verdade do que a mentira, né? Então, assim, conhecer dói nesse sentido. Dói os olhos, né? O prisioneiro teve os olhos adoecidos, tanto que para ele enxergar a realidade como ela é, ele precisou buscar reflexos nas águas, por exemplo. E aí é uma forma de dor, mas toda dor esconde uma ponta de prazer, né? E aí logo vem o prazer de saber que a realidade de fato é esta. E como é bom a gente acostumar os olhos à verdade, né? A realidade como ela é. Na sua opinião, governos, ministério, Secretaria de Educação de estados e municípios não estão ainda na alegoria da caverna? Algumas pessoas ainda se encontram na alegoria da caverna, porque conforme diz Kant, se emancipar dá trabalho, né? Kant ele tem um texto muito interessante também, que eu gosto muito, que é a iluminação. E aí é muito mais cômodo não estar emancipado, é muito mais cômodo acreditar na ilusão. Então, não só as instituições, né? Porque elas são feitas por pessoas, mas as pessoas, no geral, muitas vezes preferem a acomodação, porque crescer, se emancipar, dói, né? Dá trabalho. Zona de conforto, o nome já fala, é bem confortável, né? Fala pra gente quem é o Kant, que a senhora acabou de se referir a ele. Kant é um filósofo moderno alemão, né? Que traz pra gente também essa questão aí do esclarecimento, né? Através da razão também, e da importância da gente se libertar daquilo que impede o nosso crescimento, né? Então Kant ele vem trazendo a questão da razão agora de um jeito bem mais profundo, né? Tanto que Kant faz crítica à razão pura, né? Crítica à razão. E da razão prática. Razão pura e razão prática. Assim como Platão, né? Eu creio que a filosofia dele ela passa por esse processo de mudança, né? De desromper alguma coisa, assim, enfim, de transformação mesmo da realidade, né? E que começa dentro da gente. Aí, quando ele traz o esclarecimento, quando ele faz as críticas à razão, é nesse sentido. É no sentido da gente perceber o quanto a gente precisa se emancipar, sair da zona de conforto, né? Do comodismo. A senhora entrou em que ano na gestão? No município? No município eu assumi a escola em 2013. 13, são 12 anos. E antes eu tive na superintendência por 6 anos. Nesses 12 anos, a senhora vê alguma transformação entre as gestões, ou entre professores, ou entre alunos, algumas mudanças, para melhor ou para pior? Nas minhas gestões ou no... Pode ser na sua ou no geral, no Brasil ou no mundo? Eu vejo que na escola o que faz a mudança acontecer é a gestão escolar. Tanto que você vê várias escolas pertencentes à mesma rede de ensino, mas elas são diferentes, elas têm funcionamentos diferentes. E quem determina isso é a gestão. E aí eu costumo dizer que tudo na escola é gestão, né? Porque tudo passa por uma decisão gestora. Isso não significa que a gente vai fazer o que der na cabeça, não. A gente tem
uma rede de ensino, onde a gente segue as recomendações desta rede, né? A gente se pauta em todos os princípios da administração pública, mas o cuidar das pessoas, essa gestão de espaços, de processos, de gente, quem faz é quem está dentro da escola. E esse é o diferencial das escolas, são os seus gestores. O que mudou da Fabíola de 2013 para a Fabíola de 2025? A Fabíola gestora. Eu já aprendi algumas coisas nesse tempo, né? E eu acho que a gente vai se tornando especialista mesmo em gente. Antes eu me incomodava mais com algumas coisas, mas aí hoje eu consigo, sabe, conduzir, né, de forma que a gente atenda aos dois parâmetros, porque a gente tem uma rede de ensino que determina como deve ser o funcionamento, mas a gente tem uma escola com pessoas, com autonomia, com colegiados, né, com organismos colegiados que fortalecem essa gestão. E eu sempre fiz uma gestão com os professores. Assim, para mim são os meus parceiros na gestão. E eu sempre me sinto muito bem com os professores, desde 2013 até agora. Sempre tive um trânsito muito bom entre eles, sempre convivi muito com os professores. Eu acho que eu frequento mais a sala dos professores do que a sala da direção. E eu acho que a gente aprende muito quando a gente está junto dos professores, quando a gente está ali apoiando, né, nos seus projetos, nas suas ideias, incentivando, sem também deixar de cumprir, né, com as demandas da rede que é necessário. Eu acho que esse equilíbrio aí, a cada ano a gente aprende um pouco mais. E nada assim aconteceu de novo, descobri isso, não. Né? Como eu falei no início, os processos são os mesmos. As pessoas é que mudam. E essas mudanças, elas são muito saudáveis, porque cada vez que muda, é um grupo novo, é um contato novo, é um mundo que se abre para você. E aí a gente vai junto construindo essa gestão que eu acredito nela, compartilhada, democrática, né, de todos participando, porque eu aprendi duas coisas. Uma, fazer o errado dá muito mais trabalho do que fazer o certo. E não trazer as pessoas para você também dificulta muito que as coisas aconteçam. Então, se a gente puder elencar aqui o que eu aprendi, foi isso. Aprendi a trazer as pessoas para mim, não para que elas façam o que eu quero, mas para que juntos a gente possa encontrar o melhor caminho, pensando na escola, pensando na comunidade, pensando no propósito, porque a gente tem um propósito, é fazer uma escola que desempenhe o seu papel, que impacte na comunidade de forma positiva, transformando vidas, porque a minha vida se transformou via escola. E a vida de muitos dos meus colegas. E eu vejo a vida dos meus alunos também transformadas via escola. Então, assim, para mim, como eu moro na comunidade do Jockey Club, e eu fui diretora de uma escola 6 anos naquela comunidade, hoje eu encontro muitos dos alunos e professores no bairro, no supermercado, na farmácia, na padaria. Para mim é sempre uma satisfação, porque eu percebo o quanto a vida, principalmente dos nossos estudantes, hoje está melhor. A ponto de eles virem agradecer ao trabalho, ao cuidado, à assistência, né? A escola que eles tiveram. Que todos nós tivemos uma escola na vida, né? E essa escola, ela deixou marcas positivas ou negativas. E o que a gente quer não é ser perfeito. O que a gente quer é deixar marcas positivas na vida das pessoas. E enquanto eu acreditar que a escola tem força de transformar,
eu continuo fazendo gestão, porque eu acho que esse é o caminho. Me diga 2 filmes sobre a educação que a senhora gosta muito. Todos os filmes de educação são muito bons, né? 2 agora. Eu gosto muito daquele que é antigo, mas eu acho bacana, Sociedade dos Poetas Mortos. Um dos motivos de eu ter feito letras foi por causa desse filme. Outro filme que fala de educação. Pode ser outra coisa, assim, porque agora eu não estou me lembrando. Pode. Um livro que fale de educação. Livro aí eu vou para o autor, né? Paulo Freire, eu acho que é o nosso patrono, eu acho que ninguém melhor fala de educação como ele. Fale para o nosso ouvinte, quem é o Paulo Freire? Eu assisti uma vez uma peça, inclusive até convidei os 2 coordenadores que trabalhavam comigo, o nome da peça era Conselho de Classe. Achei muito interessante, sabe? Aquelas... Fala da peça, como é essa peça? O que ela trata? Essa peça, ela trata do cotidiano da escola. Ela mostra os vários tipos de professores. E essa peça é do Paulo Freire? Não, essa peça não é do Paulo Freire. Porque eu estava aqui tentando me lembrar o nome do filme, eu não consegui. Sim. Aí me veio a lembrança da peça. Foi falando da peça. Que era sobre a educação. E o nome da peça é Conselho de Classe. Na verdade, a peça, ela retrata o cotidiano da escola. Desde a chegada dos professores, no seu fazer pedagógico, na convivência ali com os alunos, né? Então ela narra isso, da importância que tem cada um, que quando falta, faz bastante falta, né? Então ela traz essa reflexão para nós. E falando de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele pensa a educação de pessoas no sentido de elas se transformarem em pessoas desenvolvidas, autônomas, né? De elas trazerem os conhecimentos que ela tem e agregar ao conhecimento escolar. Então, Paulo Freire, ele trabalha com transformação. Por quê? Porque a pedagogia dele é uma pedagogia crítica, onde os conceitos começam a ser formados a partir das nossas vivências, né? Das vivências como um todo. E eu acredito muito nesse modelo de educação e também acredito muito que os nossos estudantes, eles não chegam zerados de informação, de experiência, não. O que acontece muitas vezes é a dificuldade que a gente tem, e isso é uma falha até de formação, de agregar um conhecimento ao outro, como Paulo Freire propõe no método dele, que o método dele nada mais é do que esse. Se você vai para uma sala de aula aprender medidas, peso, né, altura, muitas vezes você tem um pedreiro estudando à noite, ele passa o dia inteiro tendo contato com essa realidade, mas ele não associa o conhecimento científico à prática. E aí cabe ao professor, e essa é a intenção de Paulo Freire com a sua pedagogia, fazer esse casamento, aí, essa junção. Por quê? Porque isso facilita a aprendizagem. Fala para o nosso ouvinte quem foi o Paulo Freire. Paulo Freire, educador brasileiro, foi secretário de Educação em São Paulo, criou um método de alfabetização de adultos rapidíssimo em Angicos, no Rio Grande do Norte. Foi perseguido pela ditadura militar, exatamente porque ele trazia essa consciência para as pessoas, né, com relação à exploração, que é comum na nossa sociedade, né, uma sociedade desigual, capitalista. Então, assim, para mim, Paulo Freire, ele trabalha com essa pedagogia, a pedagogia da consciência, onde, pela educação, a gente pode transformar, né? Desde que o oprimido não passe a ser opressor quando ele mudar de posição. Então, a ideia é essa, é que a gente continue libertando as pessoas, livrando as pessoas dessa condição de opressão, mas sem oprimi-las, valorizando as liberdades, os conhecimentos,
os sentimentos, né? Enfim, eu acho que saber escutar é fundamental. Eu gosto muito do diálogo, tanto que por isso que eu gosto muito do Platão, né? Porque é um jeito de ler, um jeito de ensinar, um jeito de aprender, pautado no diálogo. Eu estou até lendo um livro agora que eu ganhei dos meus coordenadores, que é A Difícil Tarefa de Não Agradar, que ele é um diálogo entre um filósofo e um jovem que acha que sabe muita coisa, e aí, conforme Sócrates fazia, né? E aí ele vai destituindo ele daquela sabedoria que ele imagina ter. Eu acho que isso é Sócrates, é Platão, é filosofia, é Paulo Freire, é escola, é professor, é conhecimento, é essa capacidade de troca, de diálogo, né? de construção. Sim. E o Sociedade dos Poetas Mortos mexeu em quê? Onde? Mexeu no sentido de você poder enxergar as pessoas, sabe? Né? Inclusive, no nosso último conselho foi passado um vídeo onde todo dia o menino chegava atrasado na escola e levava uma palmada do professor. Até o dia em que ele viu o menino fora da escola, viu ele deixando um familiar numa cadeira de rodas em outro local antes de ir para a escola. E aí ele mudou a postura e a visão dele. Eu acho que o que falta na gente é esse olhar de empatia, de solidariedade, de humanidade, né? E esse filme, para mim, ele traz muito isso também. Lembrou de outro filme? Não. Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade. Não é muito tópico? Eu não gosto daquele filme. Eu nem lembrei, eu acho que é porque não sei nem se eu assisti esse filme. Escritores da Liberdade é uma professora que praticamente ela renuncia à vida dela, tanto a pessoal de casada e também profissional, onde ela só tem uma única turma, e ela vai ter até outros trabalhos como vendedora de lingeries para poder juntar dinheiro para poder levar esses alunos que ela tem para uma aula de campo. É um pessoal de uma periferia bem pesada, é a sala dos excluídos da escola, onde ela é sistematicamente desrespeitada por esses alunos no início e também pelos professores, onde todo mundo fala assim, deixa esse pessoal para lá. E ela não deixa. Só que essa mulher perdeu o casamento, essa mulher perdeu muita coisa para, claro, depois ganhar essa turma, e muitos conseguiram entrar até nas universidades americanas, e a história é real. Um dos motivos de eu não gostar desse filme é que no meu concurso, que eu entrei em 2010, nós tivemos uma terceira fase, que foi um curso de capacitação. E uma das atividades foi assistir a este filme, onde eu enxergo que o governo do estado, naquela época, queria que nós sacrificássemos as nossas vidas para nossas futuras turmas. Então, eu criei um ranço desse filme por isso, né? Porque a educação, para mim, ela é uma via de mão dupla. Eu quero que o meu aluno aprenda. Só que o aluno também ela tem que querer que o professor ensine. Ela tem que ter a curiosidade e eu tenho que ter a disponibilidade, eu tenho que ter a condição, eu tenho que querer também que ele aprenda. Só um dos dois lados querer agir, não vai rolar. Então, esse filme, eu vejo ele como assim, o professor tem que se doar e os alunos, quando quiserem, aí vai dar certo. Porque aqui no Pirambu nós temos muitos e muitos alunos machucados, é uma comunidade machucada. Só que eu não aceito ser vítima da vítima. Eu como professor, eu vim para construir com o aluno e não para muitas vezes sofrer na mão do aluno. Hoje no Brasil a gente tem uma série de milhares de professores machucados porque são vítimas das vítimas. E isso já era para ter mudado há muito tempo. Mas vamos lá, o entrevistado... Tem um filme que eu estou lembrando agora, que ele não é sobre educação, mas ele é
Ele fala de educação, que é o que horas ela volta. Sim. Onde passa muito por essa crença, né, que a gente precisa ter enquanto educador. Quer dizer, vocês devem conhecer, né? Ele é o filho de uma família rica que tem todo o aparato possível e toda a foi cuidado pela babá. Né? E a filha da babá, que morava no Nordeste, que tinha sido criada pela avó, vai fazer o mesmo vestibular. E ela passa e ele não. Então, assim, trata da educação enquanto a força que ela tem transformadora, né, na vida da pessoa. Agora, quais são os sonhos da Fabiola? O que a Fabiola sonha? Ai, eu tenho tantos sonhos. Olha alguns. Assim, eu falando ainda da questão profissional, né? Eu sonho que, assim, da gente ter um mundo melhor, sabe? Uma sociedade mais justa, né? Eu sonho um dia a gente poder estar fazendo escola sem se deparar com situações que eu acho desnecessárias, como você acabou de citar aqui. A gente tem um propósito, a gente tem um trabalho a fazer. E aí, muitas vezes, esse trabalho ele cai na descrença. Então, o meu sonho era que isso acabasse, que as escolas elas fossem melhor reconhecidas, respeitadas, que o nosso fazer ele tivesse esse peso, o reconhecimento do peso que a gente sabe que ele tem, que a gente não se deparasse com situações que a gente presenciou recentemente aqui de discriminação, sabe? De desrespeito. Então, o meu sonho, ele passa por tudo isso, por essas mudanças que eu considero urgentes, né? Ontem a gente teve aí, esses dias a gente teve um fato muito triste também com uma mulher ministra, né? Desrespeitada pelo Senado, né? Quer dizer, uma situação que dá vergonha, né? De machismo, de patriarcado, de desrespeito mesmo da pessoa humana. E aí o meu sonho é esse, que a gente possa ter uma sociedade melhor nesse sentido, onde a gente não precisasse trazer e estar mostrando a lei na cara das pessoas. Ó, isso aqui é lei. Se você fizer, você pode ser punido por isso. Porque isso não é nem educativo. Mas a gente acaba fazendo isso. Por quê? Porque não se constrói essa cultura de paz, de respeito, de solidariedade, de empatia. E eu acho que o meu sonho é esse, é viver num mundo melhor, onde as pessoas sejam melhores, onde essas situações elas não se tornem rotinas dentro dos ambientes. A gente cita escola porque a gente vive dentro de escola, mas eu creio que qualquer ambiente que a gente for, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa também. Qual é a marca que a Fabiola quer deixar no Moema? A marca que eu quero deixar no Moema é a do meu trabalho, é a do meu respeito pela profissão professor, da minha credibilidade na escola, né? A marca é essa, tá trazendo para a comunidade do Pirambu uma escola melhor, uma escola onde ela não deixe de fazer o papel dela enquanto escola, porque a gente não pode fugir disso aí, é o foco principal, é o professor ensinando, né, na sua função de professor e crescendo enquanto profissional, professor, pesquisando, que a gente percebe já que tem muita gente pesquisando aqui dentro, e o estudante tendo essa consciência de que aqui é onde ele vai ter a mudança necessária para a vida dele. Então, a marca que eu quero deixar é de uma escola melhor, com uma estrutura melhor, uma escola que seja acolhedora, uma escola que tenha essa cultura de ensino e de aprendizagem, né? Uma escola em que os estudantes possam entrar e sair melhores que eles entraram. E agora, para fechar,
Hoje é dia 29 de maio de 2025. É o nosso piloto, é o nosso podcast 00. Pergunto para a senhora, professora Fabíola, o que é a educação? Educação é tudo. Outro dia eu estava numa espera de um cabeleireiro, né? Aí a mãe dele, que trabalha com ele, chegou, sentou do meu lado e perguntou: tu é professora, né? Eu digo: sou. Tu acha que tem jeito? Eu digo: para mim ela é o jeito. Então, para mim, a educação é isso, é o jeito de tudo. Então, é o que a gente precisa para que as pessoas possam ser melhores e viver melhor. Tá ótimo. Obrigado.